Queridos, vocês sabiam que o Senhor confia nos justos? Vocês sabiam que o Senhor tem prazer em confiar naquele que o ama? Naquele que entrega o seu coração, que entrega a sua vida completamente a Ele? Você sabia que o Senhor confia em você? Sabia que você é uma pessoa de extrema confiança de Deus? Quando eu faço essas afirmações, amados, aparentemente parece que foge da realidade. Parece que foge. Como é que Deus pode confiar em nós? Como é que Deus pode confiar no homem? Como é que Deus pode ter certeza, convicção que alguém é justo e o honrará mesmo nos momentos difíceis? Mesmo quando há sofrimentos, a pessoa há de continuar fiel ao Todo-Poderoso. Mas é bíblico, irmãos. E essa verdade é a que vamos meditar nessa noite e vamos ouvir como Deus confia. E vamos ouvir exemplo prático que está na palavra de Deus. Eu convido os irmãos a abrir a sua Bíblia em Jó, capítulo 1. Versículos 1 até o 4. Jó, capítulo 1, a partir do versículo 1 até o 4. Vamos ficar de pé para nós ouvirmos a palavra de Cristo. Ô bênção! Diz a palavra: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. E também muito numerosos o pessoal ao seu serviço. De maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Amém? Nós vamos orar. Amado Deus, muito obrigado pela revelação da Tua palavra, pelo ensinamento da Tua palavra. Que nesta noite Teu Espírito venha confirmá-la em nosso coração, para que nós possamos aprender como Te servir. Que haja fidelidade em nosso coração, para que sejamos dignos da Tua confiança, Senhor. Oh Deus, fala conosco em nome de Jesus, amém, aleluias. Os irmãos podem assentar-se. Amados, hoje eu quero meditar a respeito de Jó. Eu quero discorrer a respeito do cuidado de Deus para com Jó e do cuidado de Jó para com Deus. Eu quero falar convosco, irmãos, a respeito de um homem íntegro, de um homem justo, de um homem que era benigno, bondoso, um homem que era considerado como o maior de todo o Oriente, ou seja, era um dos homens, ou quem sabe o homem mais rico da sua época naquela região. E mesmo assim, irmãos, era alguém que tinha um testemunho através do qual as pessoas podiam reconhecer a soberania, reconhecer o cuidado de Deus, porque além da sua vida próspera, havia no seu coração amor integral pelo Senhor. Era alguém que não abriu mão de Deus nos seus momentos mais difíceis, nos seus momentos mais complicados. Mas nesses momentos ele honrou, ele glorificou, ele bendiz o nome santo de nosso Senhor e Salvador. As informações a respeito de Jó, elas estão restritas a este livro, não são muito profundas, mas profundas o suficiente para aprendermos do Senhor, para vivermos a verdade do Eterno. Mas um fato muito interessante é narrado no livro de Jó, irmãos. Um fato que chama-nos a atenção pela sua grandiosidade e também um tanto quanto único. Eis que diz a palavra de Deus que Satanás questiona Deus a respeito da fé de Jó. Ou seja, Satanás conhecia Jó, Deus conhecia Jó. O testemunho de Jó era tão forte,
a ponto de ser questionado diante do Senhor. Queridos, isso é muito interessante, porque nós precisamos ter esta mesma situação diante do mundo espiritual, sermos conhecidos pelo Senhor, mas que o inimigo olhe para nós e saiba que somos de Deus. A nossa vida precisa ser assim, irmãos, porque se o diabo olhar para cada um de nós e não se importar, é porque não somos fiéis o suficiente para levantar-nos contra ele e afrontá-lo. Queridos, Jó era um homem que reconhecidamente fiel ao Senhor, não apenas diante dos homens, mas também no mundo espiritual, também diante das hostes malignas. E esse homem provou em atos e ações que ele era digno da confiança de Deus. E mesmo diante de uma sociedade difícil, complicada, no seu estado mais difícil, deplorável, ele continuou fiel, não abriu boca para testemunhar, para falar contra o Senhor. Amados, nós precisamos viver esta verdade a cada instante, a cada minuto da nossa existência. E nesta palavra eu quero discorrer com os irmãos exatamente a respeito da necessidade de fidelidade, uma fidelidade real, verdadeira, a ponto de sermos reconhecidos pelo Senhor como alguém digno de confiança, e também reconhecido pelo diabo como alguém fiel ao Senhor. Amém, igreja? Esta é a vontade do Eterno para as nossas almas. Jó, conhecido por Satanás. Jó capítulo 1, versículos 9 até o 12. Ouça o que diz a palavra. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura, Jó, inutilmente teme a Deus? Acaso não o cercastes com a sebe, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a tua mão, toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Você já compreendeu, você já procurou entender o que ocorreu neste momento? A palavra diz, amados, que o diabo, ele no mundo espiritual tem acesso à presença do Senhor, tem acesso à presença de Deus, e eis que o Senhor fala para o inimigo: você está vendo meu servo Jó? Veja a fidelidade desse homem, veja a fidelidade desse homem. Tudo isso fica claro ainda, irmãos, que o diabo conhece os servos fiéis. O diabo conhece os servos fiéis. Eis o porquê que é necessário a fidelidade acima de todas as coisas. Quando nós vemos a palavra, amados, vemos que o Senhor demonstrou nesse texto que confiava em Jó, e permitiu que o inimigo o provasse. O Senhor diz ao inimigo: olha, você pode tirar tudo quanto ele tem, e veja se ele há de negar-me. O argumento do inimigo diante de Deus: Jó é fiel, porque tu tens abençoado. Ele é o maior do Oriente, ele tem tudo que o homem quer sobre a face da terra. Eis o porquê que ele é fiel. E o Senhor permite, amados, que o inimigo retire tudo quanto ele tem. Nessa primeira aprovação foi todos os bens, inclusive filhos. Na segunda aprovação foi a saúde, que chegou a um estado lastimável. O Senhor, amados, muitas vezes permite que você seja provado. Muitas vezes o maligno
prova, o maligno toca, o maligno tira as tuas coisas com a permissão de Deus, porque o Senhor sabe quem é você, o Senhor te conhece, Ele sabe que você é fiel, Ele tem convicção plena, Deus tem convicção que você não o há de negar. Jó não o negou. Jó foi provado, irmãos, passou por todas as dificuldades possíveis e imagináveis. Ele foi provado em relação aos bens, perdeu tudo quanto tinha, daquele que era mais importante, talvez o menos importante agora no Oriente. Aquele que tinha uma saúde boa, agora não tem mais saúde. Um estado triste, difícil, complicado. Oh meu Deus! A família destroçada. É assim que o Senhor permite que nós sejamos provados. Mas não cabe a nós levantar-nos contra o Senhor e falarmos contra Deus. Porém, é nossa obrigação honrar a confiança de Deus. Qual é a provação pela qual você tem passado? Será que você chegaria a esse ponto de Jó, a fidelidade de Jó? Às vezes, amados, nós até somos um tanto quanto românticos, poéticos, filosóficos. Ah, por Deus eu morro, pelo Senhor eu faço qualquer coisa, eu dou a minha vida ao Senhor, mas ao sair da igreja, da primeira esquina, nega o Senhor, é jogado por terra, não consegue ficar de pé, não honra o Senhor. Não é apenas da boca para fora, mas é na prática, é uma vivência real que nós precisamos ter com Deus. Jó, irmãos, era um homem que tinha essa vivência com o Todo-Poderoso. Satanás tentou de todas as formas levá-lo a amaldiçoar a Deus, mas ele ficou firme, porque ele sabia em quem cria, ele sabia quem era o Todo-Poderoso. Esta é a verdade que nós precisamos trazer para a nossa vivência, para o nosso coração. Ainda, queridos, Jó, um homem conhecido por Deus. Jó, um homem conhecido por Deus. Será que você é conhecido por Deus? Será que quando o inimigo apresenta-se diante do Senhor, ele olha e diz: aquele é teu servo? Quem é aquele? Ele não te serve, ele serve a mim. Quantas vezes, amados, essa é uma realidade no mundo espiritual. As pessoas estão vivendo apenas a aparência, mas o seu coração é dominado por toda a sorte de males. Jó era alguém conhecido por Deus. Jó 1, versículos 6 e 8. Ouça o relato da palavra, porque ela é mais importante. Jó capítulo 1, versículos 6 até o 8. No dia em que os filhos de Deus, os anjos, vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste ao meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Queridos, nós não podemos mensurar a intensidade desse versículo 8. Não cabe a nós, não tem como. Eu não consigo. Versículo 8. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Primeiro, Deus reconhecia Jó como servo. Deus reconhecia Jó como servo. Deus o conhecia. E ainda, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto. A boca do Senhor falou diante do maior inimigo do homem e do próprio Deus, que Jó
era um homem íntegro, um homem correto, um homem fiel, um homem reto diante dos olhos dele, nas suas ações e atitudes. O interessante é que Jó era rico. Olha só, Jó era rico, diz que ele era o maior do Oriente, mas mesmo rico, possuidor de tudo aquilo que o homem deseja, ele era fiel ao Senhor, fiel a Deus. Hoje em nossos dias, alguém consegue ganhar 5 salários mínimos por mês, torna-se infiel, é corrompido pelo dinheiro, é corrompido pelo egoísmo, é corrompido pelo orgulho, pela vaidade, pelas coisas dessa terra. Jó tinha tudo que era possível ao homem na sua época, e ele era reconhecido por Deus, reconhecido pelo Senhor. Isso é maravilhoso, amados, maravilhoso demais, porque nos mostra que Deus tem confiança nos seus. Deus tem confiança, e ele afirma, final do versículo 8: temente a Deus e que se desvia do mal. Temente a Deus, guarda os princípios, guarda os meus princípios, se desvia do mal, não pratica o pecado, não curte o pecado, não gosta do pecado, anda em santidade, anda em retidão. Esse foi o testemunho de Deus a Satanás em relação à pessoa de Jó. Magnífico, não é? É grande, amados. Isso é ser reconhecido por Deus. Isso é lugar garantido no céu. Isso é lugar garantido na glória. E é um dever de cada um de nós. Ser reconhecido por Deus nunca esteve restrito a Jó, mas todo servo fiel, todo servo de Deus precisa ser reconhecido por Ele. E Ele precisa falar a mesma coisa. Deus fala a mesma coisa que falou de Jó ao inimigo em relação aos fiéis. Será que você é fiel ao Senhor a esse ponto? Será que você tem vivido essa fidelidade a Deus ou tem sido triturado pelo maligno? Será que você tem sido triturado pelo maligno não porque Deus permite, mas sim porque você abre o teu coração para Ele? São duas situações. Jó não foi porque abriu o coração para as trevas, para o inimigo, porque Deus confiava, Deus sabia, Deus tinha certeza que aquele homem era fiel, que nada o tiraria da sua presença, e é exemplo para nós. Às vezes nós questionamos, mas por que isso está relatado na Bíblia? Por quê? Qual o objetivo? Deus está falando para você que é totalmente impossível. Deus fala para você, é possível que você viva assim também. E aí está o exemplo. É possível. Jó não era melhor do que você. Você hoje, entre aspas, abre aspas, você hoje é melhor do que Jó, fecha aspas. Mas por que você é melhor do que Jó? Porque hoje você tem o Espírito de Deus. Jó tinha fidelidade, mas não carregava em si o Espírito de Deus. Mesmo assim era fiel a ponto de ser reconhecido pelo Senhor. Irmãos, nós temos que mudar o nosso proceder, ou preparar-nos para arcarmos com o nosso proceder. Se você quer ir para o céu, se não viver na confiança de Deus, não entrarás no reino dos céus. Mas se você não quiser ir para o céu, de boa, curta a vida. Mas eu quero falar para você o seguinte: olha, curta adoidado, curta adoidado, mas louco mesmo, aproveita, aproveita, aproveita. Porque os dias eternos serão de sofrimento terrível, terrível, terrível. Não curta o pecado mais ou menos. Quer curtir o pecado? Curta adoidado mesmo, mas de cabeça. Aproveita o que o capeta tem para dar.
porque depois é só castigo. Esta é a verdade, e é meu conselho muito louco para você, mas é a verdade. Se você não quer ir para o céu, não perca tempo com essas coisas. Curta o que o mundo tem. Mas se você quer ir para o céu, ser reconhecido por Deus, viva como Jó, em obediência, em fidelidade, como alguém reconhecido pelo Senhor, como alguém que Deus conhece e confia. Deus conhece e confia. Amém, queridos? Oh, glórias! Mas tem mais. Jó capítulo 1, versículos 20 até o 22. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Amém, amados? Essa declaração de Jó foi logo após a primeira aprovação, quando ele perdeu tudo quanto tinha, ficou na pobreza, entre aspas, na miséria. A segunda tentação foi quando ele perdeu a saúde por completo. Nessa primeira tentação, e a segunda ele confirma a mesma coisa. Nessa primeira tentação ele diz: olha, o Senhor é digno de adoração. O Senhor é digno de adoração. O Senhor é digno. Jó mostra que ele conhecia a Deus, que ele tinha um coração sensível à voz do Senhor, que ele entendia que ele nada era, que ele não valia nada, que ele não tinha nenhum valor, porque tudo quanto ele tinha veio de Deus para a sua vida, inclusive o dom da vida. E ele afirma de forma clara: olha só, no sair do ventre, ele saiu apenas com fôlego de vida, porque o restante nada tinha. Esta é a verdade, amados. Ele reconheceu que o Senhor era seu dono, seu Senhor, que nu ele veio a esta terra e nu voltaria para a honra e para a glória do Senhor. E diz a palavra: em tudo isto Jó não pecou. Essa parte talvez foi a mais fácil, a aprovação mais fácil. Foi a aprovação que ele perdeu a família, perdeu os bens, ficou pobre, enfim, e a sua situação era complicada, mas estava de boa. A segunda aprovação, irmãos, Satanás mais uma vez compareceu diante do Senhor e disse: olha, o homem realmente é bom, hein? O homem é bom. Passou na prova, mas se eu provasse um pouco mais, eu tenho certeza que ele cairia, ele te negaria, ele blasfemaria contra você. E o Senhor disse para Satanás: você pode fazer o que quiser com ele, só não pode tocar na sua vida. E aí, irmãos, a situação ficou tensa para Jó. A palavra diz, amados, que esse homem, ele sofreu toda sorte de enfermidades. Ele sofreu toda sorte de enfermidades. Certamente ele curtiu dores terríveis. Ele passou por momentos extremamente complexos. Talvez do seu corpo exalava cheiro ruim, já que a palavra diz que ele ficou em feridas, que ele rapava as feridas com um pedaço de caco de telha, com um caco de telha. Deus conhecia e confiava tanto em Jó. Deus tinha convicção plena, Deus é a própria convicção, que Jó não o trairia, que Jó não o deixaria, que Jó seria fiel até as últimas consequências. E Jó foi fiel até as últimas consequências. A palavra mostra que Jó não abriu a boca para murmurar contra Deus, para amaldiçoar ao Senhor,
para reclamar da vida, Jó foi fiel até o momento que Deus permitiu, que Deus queria que ele chegasse. Queridos, isso serve para você entender o seguinte: quando nós somos fiéis ao Senhor, entenda, quando você é fiel ao Senhor, você é conhecido por Deus e por Satanás. Satanás também te conhece. Satanás te conhece, mas ele sabe que aqueles que são fiéis, esses hão de perseverar, hão de vencer. E Jó venceu, amados, Jó venceu. Queridos, e às vezes quando nós estamos no meio das provações, passando pelas dificuldades, não apenas na força espiritual, mas aparece aqueles que tentam de uma forma ou outra atrapalhar a tua caminhada. E nesse caso apareceu Elifaz, Bildade e Zofar. E esses olhavam para Jó no seu sofrimento, naquele momento tão complicado. E ao invés de consolá-lo, uma palavra de conforto: ô Jó, espera em Jeová, espera no Senhor, porque o Eterno pode te ajudar, pode mudar a tua sorte. Esses três amigos, pseudos amigos de Jó, o acusava de pecado. Você está assim porque você está em pecado. Você está assim porque você fez coisas erradas, porque você não agiu de forma certa. Eis as consequências do pecado. Esses amigos de Jó, amados, eles tentavam de todas as formas tocar na fé deste homem. Mas a palavra diz que Jó resistiu a estes, Elifaz, Bildade e Zofar, bem como resistiu ao diabo. E o Senhor moveu de uma forma soberana sobre a vida dele. Isso demonstra, queridos, que Jó tinha um conhecimento profundo de Deus e não abriu mão do Senhor por nada. E esse é o exemplo que Deus deixa para vocês. O porquê que a história de Jó está narrada é para você saber que Ele é para com os fiéis. Deus é para com os fiéis. Que o Senhor, amado, sustenta aqueles que nele acreditam, que nele confia. O Senhor sustenta, o Senhor coloca de pé, o Senhor faz andar, o Senhor guarda, o Senhor protege, mas também o Senhor permite passar pelas provações, porque Deus quer saber quem é você. Deus quer saber o que é que você ama de verdade. Deus quer saber. Na verdade, Deus sabe todas as coisas porque Ele é onisciente, mas Deus quer que você mostre para Ele que você o ama de fato. Jó mostrou, Deus confiava, e Jó honrou a confiança porque mostrou em atos e ações, palavras, atitudes, que amava o Senhor, mesmo perdendo tudo quanto era mais importante. Relembrando, irmãos, ele perdeu seus bens e ele tinha muitos bens. Perdeu seus 10 filhos, todos morreram. Perdeu a sua saúde. E uma mulher que ficava dizendo: morre, Jó, morre logo, morre logo. Amaldiçoa teu Deus, fala contra teu Deus, peca contra teu Deus e morre, Jó. Mas a palavra diz, irmãos, que Jó foi fiel. Jó foi fiel. E quando nós olhamos lá no final, deixa eu ver se eu acho aqui rapidamente, que eu esqueci de anotar. Mas quando nós olhamos no final do livro de Jó, vemos, queridos, o quanto Deus fez por aquele homem, como Deus o abençoou, como Deus moveu de forma grandiosa sobre a vida dele. E se você quer experimentar o poder de Deus na tua vida, viva uma vida fiel ao Senhor em todos os aspectos. Não permita que o diabo te prove e você caia, para que o diabo possa aplaudir sobre a tua queda. Então fique muito atento a essa verdade.
Fique muito atento para que você veja a glória do Senhor sobre todas as coisas. Jó capítulo 42, versículo 10. Veja o final desse homem, irmãos. Veja o final desse homem. Jó capítulo 42, versículo 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Amém? Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim abençoou, versículo 12, aos fiéis Deus honra. Aqueles que passam pela peneira, oh misericórdia, pelos momentos complicados, que são de certa forma trucidados pelo maligno, Deus honra aos fiéis. 12, assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Chamou o nome da primeira Gemina, o da outra Quésia, e o da terceira Queren-Apuque. E em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu a herança entre seus irmãos. Depois disso viveu Jó 140 anos, e viu seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e fartos de dias. Amém, queridos? Tudo depende da tua comunhão com o Senhor. Tudo depende da tua comunhão com o Todo-Poderoso. Jó conhecia Deus, não abriu mão do Senhor. Jó conhecia Deus nos seus momentos mais difíceis. Ele honrou ao Senhor. Mas vale ressaltar que ele também era conhecido por Satanás. Satanás sabia quem era Jó. E Satanás muitas vezes apontava ao Senhor, 2 vezes no mínimo, apontou diante do Senhor a vida de Jó. Será que Satanás tem apontado a tua vida diante de Deus? Será que o Senhor tem ouvido de Satanás? Aquele camarada é fiel, hein? Ele é fiel, mas deixa eu passar umas rasteiras nele para ver se ele continua fiel. Será que você tem diante do mundo espiritual essa autoridade? Será que, a exemplo de Jó, um homem conhecido por Deus, o Senhor abre a boca e diz para o inimigo: tudo bem, vai, passe a sua rasteira nele, mas aproveita, tira também a saúde. É assim que eu faço, porque eu sei quem são os meus. Eu sei quem são os meus. E Jó passou por todas essas dificuldades e perseverou, porque ele amou o Senhor acima de todas as coisas. Essa palavra o Senhor nos concede nessa noite, não para que você apenas ouça, mas para que você medite. Você medite. Procure saber qual o seu lugar. Qual o seu lugar? Procure saber se você é conhecido pelo inimigo e ele diz: tudo bem, aquele já é meu mesmo, tem jeito, deixa lá, deixa rolar. Mas cedo ou mais tarde ele vai parar nos meus braços. Ou será que ele chegará diante do Senhor? Satanás chegará diante do Senhor: deixa eu tocar nele, deixa eu provar. Só os fiéis, os firmes, aqueles que são de Deus, que têm essa honra de padecer por Cristo Jesus, de passar pelas provações por Cristo Jesus. Amém? Que Deus venha mover de uma forma grandiosa na nossa vida, nos dando esse entendimento, e que nós possamos, onde quer que estejamos, a exemplo de Jó, darmos um testemunho que conhecemos a Deus
somos de Deus e amamos a Deus acima de todas as coisas. Oh, glórias! Amém, igreja? Aleluias! Amém. E você que falou amém, cuidado, como eu disse antes, ao sair da igreja, na próxima esquina, o maligno está te esperando. Está te esperando lá. Ah, foi, né? Foi assim, né? Você falou glória a Deus, né? Vamos ver se você realmente é de Deus. Prepara-te, porque a prova será difícil. Amém? E se você não passar pela prova, glórias a Deus. E se passar pela prova, glórias a Deus também. Vamos orar. Amado Deus, muito obrigado, Pai, por todas as coisas que tens feito por nós, pela tua revelação, pelo teu cuidado, pelo teu zelo, por nos conhecer, por confiar em nós, Pai. Prepara-nos para que sejamos dia após dia fortalecidos pela tua graça, para que assim possamos resistir às investidas do maligno, Senhor. E ao passarmos pelas provações, a exemplo de Jó, sejamos firmes, fiéis a Ti, porque no nascemos, nada temos, tudo que temos é Teu, e vivemos para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Que assim seja na minha vida, na vida da igreja, em nome de Jesus, amém, aleluias. Amém, amados? Será que você é conhecido por Deus? Será que você é conhecido por Satanás? Prepare-se, seja fiel. Mensagem 1302